Sejam bem-vindos, meus amores. Para quem não me conhece, eu sou a Renata. Hoje eu trago uma previsão para o seu signo. Tudo que vai acontecer em breve, no curto prazo, revelado através deste vídeo. Mas agora vamos às previsões, porque tem muita coisa que vocês precisam saber. Agora vamos lá. Na revelação de número 1, eu tenho librianos e librianas vivendo um problema, um desgaste já há algum tempo. Talvez há mais de 5 meses, 8 meses aproximadamente, essa situação esteja se arrastando. Isso tem trazido alguns aborrecimentos para vocês. Pode ser um conflito familiar, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, um desemprego. E agora, nos próximos 15 dias, vocês vão resolver essa situação de uma maneira diferente da que vocês estão acreditando. Só que ao resolver, vocês vão ter um prejuízo que pode ser financeiro. Vocês perdem alguma coisa. Vou dar um exemplo. Imagina que aqui a pessoa está preocupada, ansiando por uma renovação contratual. Esse contrato é renovado, mas vocês perdem um benefício, ou de repente vocês passam a ganhar um pouquinho menos, porque a renovação se dá com uma outra empresa. De repente vocês pactuam um contrato onde não há um prejuízo financeiro, mas tem uma queda na qualidade de alguma coisa. De repente vocês têm um problema de saúde que, para ser curado, carece de uma cirurgia. E vocês estão tensos porque terão que fazê-la. Pode ser que exija a tomada de uma medicação mais cara, que às vezes não tem no SUS, às vezes precisa ser manipulada, tá? Então algo vai ser resolvido, mas não é a resolução que vocês estão esperando, é uma resolução paralela, que acontece de uma outra maneira distinta daquela que vocês esperam. E mesmo assim, mesmo nessa resolução, tem um pequeno prejuízo. Seja porque dá uma grande dor de cabeça, seja porque vocês perdem algum benefício, gastam um dinheiro, tem um desgaste físico, mas faz parte da vida. Nem tudo são sempre flores. Existem momentos onde a gente carrega sacos de pedra quente e pesado, pelo menos por algum período, e faz parte do nosso processo evolutivo, né? Afinal de contas, a gente não está nessa vida como quem vai para um parque de diversões. Nós estamos para evoluir, amadurecer, engrandecer o nosso espírito, seja no tangente às benesses, seja através das dificuldades. Na revelação de número 2, eu tenho uma situação problemática que envolve uma mulher, provavelmente uma libriana, ou envolve um homem hétero que quer algum tipo de reconciliação com uma mulher. Eu vejo que essa mulher quer se reconciliar com alguém. Ela pode querer uma reconciliação com um homem ou com uma outra mulher homoafetiva. Ou um homem pode estar querendo se reconciliar com essa pessoa. A reconciliação até vai acontecer. Só que eu não vejo vocês sendo felizes, porque a partir do momento que vocês passam a viver sob o mesmo teto, ou a viver sob o mesmo relacionamento, ainda que seja de namoro, eu vejo inúmeros problemas e chateações surgindo também. Tem gente que é assim, a pessoa não vive se não tiver um amor. A pessoa tem um desespero tão grande que ela aceita qualquer carne de pescoço só para não se dizer solteira, solteiro. Isso vale para mulheres, para homens, não vem ao caso orientação sexual. E aí a pessoa vive um relacionamento ruim, mas prefere ficar mal acompanhada, mal acompanhado do que só. E é o que eu vejo aqui. Alguém querendo uma reconciliação, pode até envolver uma pessoa viciada, uma pessoa agressiva, uma pessoa com a qual não se tem afinidade, mas a pessoa quer pelo fim da força uma reconciliação, porque, ai meu Deus, eu não vivo sem esse sofrimento. Sabe uma coisa assim, descomunal? De repente aqui envolve alguém que já foi traído muitas vezes, já pegou até no flagra, mas faz questão de manter a relação. É importante que vocês entendam que isso que eu estou vendo aqui não é amor, é doença. Precisa ser tratado no âmbito da psicologia. Principalmente para pessoas que são mais maduras e que já deveriam ter criado discernimento de entender que comida podre não adianta ser congelada no freezer, tá? Só que, ainda assim, eu vejo a reconciliação acontecendo, a reconexão, alguém voltando para casa,
alguém retomando um relacionamento, para sofrer. Olha a carta do chicote, fechando aqui a leitura. Então, para que isso? Para que alguém quer uma reconciliação que vai trazer desgraça, que vai trazer sofrimento, humilhação, agressão física? A gente tem que aprender a ter um pouco mais de bom senso, né? Depois uma coisa ruim acontece, os filhos crescem traumatizados. Vale a pena destruir a vida de tanta gente só para não ser solteiro, solteira, só para não caminhar sozinho? A pessoa aceita um câncer na vida só para não se encarar solitário, solitária? Enfim, a situação aqui é muito complicada, tá? E eu vejo que obrigatoriamente envolve uma mulher, provavelmente uma libriana desesperada em reatar um relacionamento terrível que só vai trazer sofrimento para ela e para os demais ao entorno, mas ela ainda não amadureceu o suficiente para ter o bom senso de refletir a respeito da situação. Pode envolver um homem também, mas que está vibrando na mesma vibe fora da curva, tá? Aí fica aquela situação, né? Famílias que vivem um verdadeiro inferno porque alguém não quer assumir a responsabilidade da própria vida. Precisa de um par de calças ou de um par de saias maltratando para ter a felicidade. Eu vou morrer sem entender. Tá certo que o meu papel aqui não é entender, é passar o que eu estou enxergando através das cartas. Mas que eu vou morrer sem entender esse tipo de atitude, isso eu vou, porque com tanta liberdade que nós temos, a maioria dos países que me assistem falam idioma português. Então, envolve o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. São países onde existe relativa liberdade. Ninguém precisa ficar sofrendo porque não existe divórcio ou porque o divórcio é rechaçado por alguma comunidade religiosa. Então, realmente eu não entendo esse tipo de atitude. A pessoa aceita desgraçar a vida dos mais próximos, talvez até dos filhos que veem esse sofrimento todo, mas não quer ficar sozinho, sozinha. Enfim, só Freud para explicar, né? A espiritualidade pontua, mas eu não consigo entender. Vamos lá. Na situação de número 3, eu vejo uma tranquilidade financeira se dando em função de uma aliança entre vocês e um homem. Provavelmente um novo emprego, uma sociedade, um contrato de locação imobiliária, uma oferta interessante que seja oriunda deste homem. De repente, quem tem chefe homem tem algum tipo de benefício financeiro em função de uma promoção, um aumento de salário, um cliente muito vantajoso. Lembrando que toda carta que vibra na frequência do gênero bate 80% no gênero da figura, no caso homens, 20% no gênero oposto. Ou seja, não é uma regra que esta aliança seja pactuada entre vocês e um homem, pode ser uma mulher também, tá? Quem já está em uma relação de trabalho, talvez há pouco tempo, grandes chances de efetivação, de solidez. Aqui pode envolver convocação para serviço público também. Eu vejo que essa aliança vai ser sólida, vai ser duradoura e vai abençoar tanto librianos quanto librianas, tá bom? Então, no dinheiro, eu tenho a entrada de recursos financeiros oriundo de uma aliança. Talvez essa aliança tenha sido árdua de ser galgada. De repente, um processo seletivo com muitas fases, um concurso público que demorou a convocar, uma negociação comercial que vem sendo trabalhada há muitos meses, principalmente para os corretores de imóveis, vendedores como um todo. E agora essa concretização, além de trazer a benesse financeira, traz o equilíbrio. Então, tem bons horizontes surgindo também, tá? Revelação de número 4 diz respeito ao ambiente de trabalho. Eu tô vendo uma mudança chata pela qual vocês vão passar ou cuja qual vocês vão conduzir. Essa mudança tem que ser feita pelo fim da força, provavelmente porque os executivos, os patrões, os chefes de vocês querem. Essa mudança vai possibilitar uma novidade satisfatória, tanto na vida laboral de vocês quanto de outras pessoas envolvidas, mas ela é chata pra lalá. Ela é trabalhosa, ela dá dor de cabeça, ela gera um furdunço, um burburinho. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu trabalhava em um banco, essa instituição foi incorporada a uma outra. Eu não vou citar nomes por questões éticas.
E do nada, a empresa que incorporou quis trocar a bandeira. Então, na sexta-feira era o banco X, durante o final de semana foi feita toda uma reforma, e na segunda-feira, quando a gente chegou para trabalhar, era o banco Y que assumiu toda a operação. Só que com isso vieram uma série de conflitos, principalmente na adaptação dos clientes. Então, foi uma dor de cabeça descomunal. Pode ser alguma coisa nesse sentido pela qual vocês venham a passar, tá? Eu só quis pontuar uma experiência minha para vocês entenderem. Às vezes a empresa quer uma mudança a toque de caixa, como se o mundo fosse acabar amanhã, e envolve todo mundo, inclusive clientela, fornecedores, em uma situação desagradável que poderia ser feita com calma, com equilíbrio, com tranquilidade, não como essa empresa que tirou o nome de uma marca na sexta-feira e na segunda-feira já era uma outra marca, um outro layout, uma outra cor. Não tinha necessidade de ser feita dessa maneira, mas às vezes as empresas vibram muito mais na frequência do lucro do que na qualidade dos seus serviços, dos seus funcionários e clientes. Enfim, faz parte da vida, né? Também não tô aqui para criticar nenhuma corporação. Então veio uma mudança chatonildérrima, até vai ser boa futuramente, mas vocês vão comer pedras quentes e fogosas enquanto vocês estiverem lidando com esta mudança. Então, meus amores, preparem-se, que agora é a hora, mas não é do show das poderosas, não, é de comer pedra com fogo em função de alguma mudança que vai rolar na casa, na empresa, nos negócios próprios onde vocês trabalham. Na revelação de número 5, eu tenho a resolução de um conflito afetivo. Aqui, a sensação que eu tenho é que algum casal brigou, se desconectou, se afastou um pouco. Talvez até tenha pedido um tempo, não necessariamente rompido uma relação. Mas, de repente, houve um esfriamento maior do que o que vocês gostariam. E aí, vocês estão bem distantes, mas vai haver uma solução, vai haver uma reconexão nos próximos dias, tá? Como eu tenho a carta da Lua, é importante que após essa reconexão, esse tratado de paz, vocês analisem se de fato o relacionamento tem bases sólidas para permanecer, para seguir adiante, porque eu vejo superficialmente, haja vista que eu tenho cerca de 400 mil inscritos nos meus 2 canais, a Conselheira e o Lírio Branco, são canais que rodam aqui no Brasil e no exterior também. Então não dá para dizer com exatidão o que vai acontecer, o que está acontecendo aqui. Nitidamente eu vejo uma situação afetiva desgastante, alguma coisa ferindo o coração de vocês, um desentendimento, um afastamento, uma influência negativa de terceiros, vocês totalmente de ovo virado, um para o outro, uma para a outra, independente da orientação sexual, e eu vejo que agora vai haver uma reconexão. Pode ser uma reconciliação também de casais que estejam rompidos há pouco tempo, mas muito mais forte para casais que pediram algum tipo de tempo, tá? Só que existe uma certa incerteza nessa reconexão. Eu não tenho uma garantia que ela vai ser sólida, duradoura e feliz. A da Lua, às vezes, vibra em uma relativa instabilidade. Então, por mais que eu veja essa reconexão, essa solução acontecendo, é importante que vocês analisem muito bem esse relacionamento pós-reconexão, tá bom? Existem pessoas que vão prosperar, que vão ter uma nova chance e que vão dar total valor a ela, mas existem outros casais que podem perceber que a reconexão foi pior do que vocês imaginavam. Então, nem tudo são flores, tá bom, meus amores? Às vezes na vida a gente precisa fazer uma análise mais crítica de situações que precisam ser cortadas. E isso também faz parte do nosso processo de amadurecimento, tá? Exceto por algumas pontuações de alerta, eu sinto que a leitura está positiva. Mas, obviamente, tem algumas questões que podem ser desgastantes. Afinal de contas, vocês não querem moleza, né? Eu acredito que ninguém esteja aí na vibe de sentar no pudim. Então, faz parte da vida ter alguns períodos mais árduos, porém as vitórias que se darão serão muito engrandecedoras. Tá bom, meus amores?